Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com um review para falar agora sobre a coleção Crônicas de Nárnia. Como vocês sabem, está chegando o Narnia Day e Narnia Day é um dia em que a gente pode comemorar essa obra de arte de C.S. Lewis, que foi a criação de todo um universo, tal qual Tolkien, de todo um universo fantasioso, onde nós podemos encontrar aventuras, nós podemos encontrar analogias, metáforas, diversos traços do viés artístico de C.S. Lewis. Então, gente, primeiro, se você nunca leu Crônicas de Nárnia, você pode ver que você tem a opção de comprar o livro com a sua totalidade, com todas as crônicas aqui dentro, todas as 7 crônicas, Esse livro com essa capa linda do Aslan, como vocês sabem, o leão em Crônicas de Nárnia se chama Aslan. Então ele vem com as 7 histórias aqui nesse volume único, mas você também pode encontrar os 7 livros, as 7 histórias de forma separada. Para quê? Para você poder carregar. Então assim, imagina, você vai ler no ônibus, você vai ler no intervalo do seu trabalho, você vai levar um livrão? Fica difícil, Esse livrão é legal para você ter em casa, para colecionar. E aí você pode levar esses livrinhos, as 7 crônicas separadas. Então você pode comprar para você ler nos lugares em que você quiser levar esse livro. Facilidade, gente, livrinhos bem leves, bem fáceis de manusear. Já a gente vai falar um pouco mais do aspecto físico desse livro. Voltando um pouco aqui para falar quem é o C.S. Lewis, para falar um pouco sobre a história de Crônicas de Nárnia, a gente pode parar para relembrar que C.S. Lewis nasceu no Reino Unido em 1898, e ele faleceu em 1963. Como vocês já sabem, ele era muito amigo do Tolkien, do Senhor dos Anéis. Então eles eram muito próximos, tem cartas que eles trocavam, tem estudos sobre como um influenciou a obra do outro. Por quê? Porque ambos estudavam e trabalhavam numa mesma universidade em que eles lideravam um grupo de literatura que trabalhava em relação à literatura fantástica, à literatura fantasiosa, certo? Então a gente tem essa relação muito próxima entre esses dois escritores que apresentaram pra gente universos muito diferentes. Como vocês podem imaginar, C.S. Lewis não era uma criança cheia de amigos, cheia de coisa para fazer. Muito pelo contrário, era uma criança que ficava em casa lendo muito. Ele gostava de brincar, gostava de fazer outras coisas, mas o que ele mais gostava de fazer era ler. Ler livros de fantasia, ler livros que apresentavam universos novos. Foi assim, então, que ele criou repertório para desenvolver essas histórias. Gente, uma coisa que é bem interessante também é o lado cristão do C.S. Lewis. Nas histórias de Crônicas de Nárnia, é apresentado para nós uma analogia de como Deus nos conduz por meio das adversidades até a salvação. E C.S. Lewis traz um pouco da percepção que ele tinha do cristianismo, como ele vivia esse cristianismo, o que ele entendia por pecado, por salvação, por redenção, por perdão. Então todo o universo, toda a história de Crônicas de Nárnia traz essa analogia, essa metáfora sobre quem é Deus, o que Deus quer para nós e como deve ser a nossa vida cristã junto com Ele. Por isso, então, C.S. Lewis passou na infância por uma educação cristã. Depois de um tempo, ele acabou se tornando ateu, parando para pensar um pouco nas coisas. Só que na idade mais madura, quando ele desenvolveu Crônicas de Nárnia, ele já tinha voltado para o cristianismo e ele já trouxe aqui todo um aspecto, uma analogia cristã para o livro Crônicas de Nárnia. Galera, uma outra coisa muito interessante sobre a vida do C.S. Lewis é o desenvolvimento da história, como ele trouxe as crianças para dentro da história dele. Ele não quis trabalhar com adultos, ele quis mostrar como o cristianismo era
uma religião, uma espiritualidade que era desenvolvida a partir do crescimento, da maturidade. Então, quando nós chegamos para Deus, nós nos achegamos para Deus, nós nos achegamos como crianças. E depois de um tempo, nós conseguimos nos desenvolver, amadurecer. Pessoal, como vocês devem saber, esse é o livro mais famoso, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. É a crônica mais famosa do C.S. Lewis, que fala como as crianças entraram nesse universo de Nárnia. Então eram crianças comuns que foram passar uns dias na casa de uma tia, né? Então, e foram entrar dentro de um guarda-roupa antigo. Só que esse guarda-roupa, na verdade, era um portal que levava para Nárnia. E Nárnia era esse universo mágico. Então, depois que a gente entra nesse universo e vê um pouco dessa mágica, desse mundo fantástico que C.S. Lewis apresenta pra gente, a gente não consegue ler só um. Então, vocês vão começar a acompanhar aqui as 4 crianças, começar a acompanhá-las e em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e vão passando pelo Príncipe Caspian, conhecendo como essas crianças chegaram à realeza do mundo de Nárnia, dessa terra tão fantasiosa, a viagem do peregrino da alvorada. Depois vocês vão para a Cadeira de Prata, que fala muito sobre a relação com a maldade, com as tentações, como a gente precisa tomar cuidado com isso, mostrando as crianças na pele do ser humano dentro de um mundo cheio de fantasia. O Cavalo e Seu Menino. Depois nós temos O Sobrinho do Mago. Gente, os nomes são tão mágicos que a história só pode nos surpreender, né? Então veja, O Sobrinho do Mago. Nessa história, a gente tem a presença de elementos fantásticos e mágicos que vocês podem ver que são presentes nas ilustrações também dos livros, certo? Bem interessante. E a final, que é a última batalha, encerrando de maneira épica as Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis. Agora falar um pouquinho dos aspectos físicos dessa coleção. Como eu disse para vocês, nós temos os 2 modelos, o livro em volume único com todas as crônicas, o papel amarelado, as ilustrações presentes, temos até mapas para vocês se localizarem, já que trata-se de um universo diferente, né? A cada capítulo há uma ilustração. Então você tem aqui presente esse livro tão charmoso que eu recomendo você ter para colecionar na sua casa, certo? Só que se você quiser ler para carregar no ônibus, carregar para levar para o trabalho, é legal você ter essa coleção. Por que eu falo que dá para ter os 2? Porque tá muito barato, gente. Já a gente fala do preço. Mas vejam, essa daqui também, papel amarelado, o livro menor, cabe na bolsa, cabe no porta-luvas do carro, cabe em qualquer lugar, certo? Então a gente tem aqui o livro em 14 por 21, com imagens, com ilustrações. Veja, tem centauro, tem unicórnio. Gente, a coisa é doida aqui no Crônicas de Nárnia, tá? Vale a pena ler. Então você tem as imagens, as letras grandes, certo? Então fácil de ler, fácil de manusear. O livro é leve, não vai pesar. Você pode colocar na bolsa, pode colocar em qualquer lugar que não vai pesar. Então, eu recomendo que você tenha os 2. Por quê? Porque essa coleção com 7 livros, mais esse daqui, que eu não falei dele ainda, mas de propósito, deixei para o final, porque esse aqui é um livro com uma fábula, também muito mágica, do mestre do C.S. Lewis, que se chama George MacDonald. Ele foi um cara que C.S. Lewis se inspirou, então C.S. Lewis lia sobre ele, estudava sobre ele, e aí aqui ele fala muito sobre o cristianismo também. Tem personagens de fábulas que na verdade são personagens que um chama Baderninha e o outro chama Musguinho. E aí nessa história você vai ver como que o C.S. Lewis se inspirou no George MacDonald para criar essas analogias que ele tem nas Crônicas de Nárnia e em outras obras dele. Gente, e esses dois livros não, né? Esses 7 livros, mas esse daqui,
estão saindo por R$ 59,89. Faz a conta, gente, são 8 livros. Imagina, R$ 59,89, menos de R$ 10 por livro, bem menos. Certo? Então vocês vão encontrar aqui, ó, esse livro com a fábula do autor que inspirou o C.S. Lewis, mais os 7 livros para você levar para casa e conseguir carregar, ler de um lugar para o outro, com essa preciosidade que é o universo mágico de Crônicas de Nárnia, por apenas R$ 59,89. Não existe melhor maneira de comemorar o Narnia Day do que essa. Certo, galera? Vem com a gente. Obrigada!